Vamos agora para o Equador. Os eleitores vão às urnas hoje para escolher o novo presidente. A campanha foi marcada por atos violentos, incluindo o assassinato de um dos principais candidatos à presidência do país, Fernando Villavicencio. Ele era um jornalista investigativo e se posicionava contra o narcotráfico e a corrupção. O país está em estado de exceção, com 100 mil agentes de forças de segurança. Vamos falar mais sobre as eleições no Equador, agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Nosso parceiro, né, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Quando falamos em eleições na América do Sul, é preciso entender o peso do crime organizado na política. Numa eleição, professor, marcada pelo assassinato de um candidato, essa questão ganha ainda maior relevância? Sem dúvida nenhuma, Carol, né? O que havia no Equador é quase que uma tempestade perfeita, né? Vários fatores, vamos dizer desta forma, estavam complicando o quadro, né? O primeiro quadro, que é o que você comenta, basta olhar o mapa, né? Para a gente entender a tensão no Equador. O Equador fica ensanduichado, fica no meio dos dois maiores produtores de cocaína da América do Sul, né? Que é Colômbia e Peru. Com uma dificuldade extra, ele tem portos no Pacífico de mais fácil acesso, especialmente Guayaquil. Então, ele é a saída natural para a América do Norte, para Estados Unidos e Europa da droga colombiana ou peruana. Isso fez uma transformação brutal no Equador. O Equador de 2017, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, era um país razoavelmente tranquilo. Tem um número que é forte para a gente entender isso. O Equador, em 2017, tinha 5,8 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Isso é um número razoável mais baixo. Vamos dar um exemplo de comparação. A Argentina tem 4,5, o Brasil tem 19, né? Por 100 mil habitantes, tudo nesse ano mesmo. Quando você olha para 2022, o Equador, que tinha 5 assassinatos, passou para 36. É um dos maiores do mundo. Basta esse dado, né? Um outro dado que você tem para entender é o caos político que se agravou muito no governo de Guilherme Lasso, né? Que é o presidente eleito em 2021, que em 2023, em maio, frente a um impeachment, usou um dispositivo constitucional do Equador, chamado morte cruzada. Olha que nome, não? E esse dispositivo diz o seguinte: o presidente pode dissolver o Congresso, mas ele tem que também convocar a eleição presidencial. É isso que está acontecendo no Equador, né? Em maio, ele teve esse dispositivo. E por que ele fez isso? Porque ele ia ser empichado, ele ia ter um impeachment por corrupção. Então, nesse quadro, a eleição toda é uma eleição tampão para 1 ano e meio. Mesmo sendo assim, um dos candidatos já foi assassinado, que é o Villavicencio, e todos os outros candidatos estão bastante assustados. São 8 candidatos, mas, de fato, só 4 deles têm alguma chance. Pois é, 4 deles têm algumas chances. Como é que a gente pode tratar a indefinição desse cenário, professor? O quanto é difícil prever um resultado dessas eleições? Esse é o ponto, Carol. Porque quando você olha para o assassinato de um dos candidatos, é que você entende, essa é a tua resposta, né? Por que esse candidato foi assassinado? Um candidato que tinha 5% dos votos, não tinha nenhuma chance. Porque, de alguma forma, havia... Primeiro de tudo, você precisa entender que em julho, portanto, em 20 de julho, foi a última pesquisa nesse sentido. Olha que coisa, 60% dos equatorianos não estavam interessados na eleição, nem sabia a data da eleição. Era isso. Porque era um mandato tampão, era uma situação fora. Havia uma candidata, que é Luísa Gonçalves, que estava na frente, que representa o ex-presidente Rafael Correa, que é um grande fantasma nessa eleição. O que Luísa Gonçalves representava? Um voto que, de alguma forma, tinha uma visão mais de esquerda, de centro-esquerda. O que ela propunha? Primeira situação que tinha, controle das armas, que é exatamente o contrato que tem no Equador. Lasso liberou as armas para qualquer civil. Imagine você.
né? Em abril, 3 de abril, Lasso liberou as armas. Luísa Gonçalves tinha uma proposta desse, e tem mais um detalhe, por trás de tudo isso que nós estamos falando, tem aquela palavrinha mágica, petróleo, né? Porque nesta eleição está se fazendo um plebiscito. Se você pega um parque nacional do Equador, o Parque de Iasuni, e permite a perfuração de quase uma centena de novos poços. É essa a questão. Atrás disso tem tanto droga quanto petróleo. O assassinato de Villavicencio, que era um candidato menor, com 5% de votos, movimentou toda a eleição e colocou no debate a questão da segurança pública. Então, em vez de você discutir o futuro do Equador, o que fazer com o petróleo, o que fazer efetivamente com a pobreza no Equador, 27% dos equatorianos vivem em pobreza absoluta. O Equador é um país pobre. Em vez de você discutir isso, você discutir segurança pública, porque era presente. O atentado botou isso na ordem do dia e descaracterizou. Com um detalhe mais interessante para a gente entender por que não dá para saber nada de previsão. As pesquisas estão proibidas desde 10 de agosto, pela lei equatoriana estão proibidas. O atentado foi no dia 9. Há uma suposição de que com esse atentado, com a ocupação do espaço de discussão política só de segurança pública, a ex-candidata que tinha a maioria, que era Luísa Gonçalves, vai perder essa maioria. Por isso mesmo, Rafael Correia diz que o atentado não foi um atentado contra Villavicencio, foi um atentado contra a candidata dele, porque, de fato, ela perdeu densidade eleitoral. Essa situação está junto com o profundo agravamento da crise de segurança e da crise econômica no Equador. Bem, professor, então o senhor coloca para a gente que quando observamos nesse momento o Equador, as discussões que se concentravam até então na política, na economia e na segurança, acabam ganhando um peso muito maior nas questões relativas à segurança pública, à questão da violência no país, por conta do assassinato de um dos candidatos. Mas é inevitável aqui falarmos, por exemplo, sobre a crise política que o país vive. O senhor destacava isso na sua primeira resposta aqui com a gente. Quando que essa crise política começou? O senhor destaca eleições convocadas antecipadamente porque o atual presidente correu risco de impeachment. Mas de onde vem a origem dessa crise política no país? Olha, primeiro de tudo, para a gente entender isso, é preciso entender o governo de Rafael Correia, 2007 a 2017. Marcou o país. De certa forma, uma série de renovações, uma posição mais de mudança e de acolhimento da discussão da pobreza no Equador. O Equador é um país diferente dos outros. Precisamos lembrar o seguinte, Carol. No ano de 2000, o Equador faz a primeira experiência na América Latina inteira de dolarização da economia. O Equador não tem moeda, é o dólar. Quando nós falamos de Javier Milei na Argentina, que quer fazer dolarização, e todo mundo põe a mão na cabeça, é porque olha o exemplo do Equador. Né? Porque o Equador foi o primeiro a fazer isso. Isto não resolveu os problemas e agravou os problemas econômicos do Equador. O Equador é um país que vive basicamente da extração de petróleo e da exportação de camarões. Olha que coisa curiosa, Porto de Guayaquil. Né? Só que junto com isso chegou o narcotráfico. O Equador era um país realmente mais ou menos tranquilo, não é? Até 2015, 2017, quando os grupos colombianos e mexicanos começam a disputar o Porto de Guayaquil para sair da droga de lá. A partir daí, o Equador mudou sua história. Tem um dado que a gente tem que entender sobre o Equador que fala por si mesmo. As forças de segurança privada, porque cada grupo coloca a sua força de segurança privada, tem 120 mil homens. A polícia do Equador não tem nem a metade disso. Tem muito mais gente de segurança privada que polícia. Quando você fala da crise política, a gente precisa lembrar que, na sucessão de Lenin Moreno, entrou Guilherme Lasso. Quem é Guilherme Lasso, o atual presidente que sofreu impeachment? É um ex-banqueiro que tinha uma solução ultraliberal para o Equador. Pense num país dolarizado, com esta crise, uma solução ultraliberal. E ele prometia, por isso foi eleito, criar 2 milhões de empregos. A realidade ficou muito distante disso.
Ele foi eleito em 2021, a crise se agravou muito em 2022. Em 2023, em março, começaram as denúncias de corrupção muito fortes. Como essas denúncias estavam muito comprovadas e a Corte Constitucional do Equador tinha aceito a denúncia, o Congresso estava para votar o impeachment. É este o quadro, né? Em maio, quando o Congresso está para votar o impeachment, o que é que Lasso faz? Faz o episódio da morte cruzada, né? Que é esse dispositivo que tem na Constituição do Equador, dizendo o seguinte: o presidente pode dissolver o Congresso, sim, quando ele quiser, só que junto ele tem que convocar eleições. Foi o que aconteceu. A crise política ficou absolutamente incontrolável. É um mandato de um ano só, um ano e meio só, que evidentemente vai ficar uma situação de muita tensão. O candidato de centro-esquerda, a candidata de centro-esquerda, Luísa Gonçalves, que estava na frente, a partir desse atentado perdeu votos, porque a questão de segurança migrou toda ela para candidatos de centro, direita ou de direita extrema. O Equador tem um candidato chamado Jean Todt, que proclama, pede a mesma solução de El Salvador, de Bukele, de Nayib Bukele, que fala em construção de enormes prisões de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, para resolver o problema de El Salvador. Imagine, El Salvador é um país ainda menor que o Equador. O Equador pode, com esta situação, agravar o quadro nos seus dois vizinhos, tanto Colômbia quanto Peru. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, nessa conversa aqui com a gente. Professor, claro que depois a gente quer conversar mais, depois já com o resultado das urnas lá no Equador. Até uma próxima. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite e bom dia a todos.